Bem-vindos a mais um podcast Cancro Sem Temor, uma iniciativa do IPO do Porto com o apoio da Novartis. Por falta de conhecimento ou por dificuldade no acesso aos apoios, muitos doentes oncológicos não acedem aos benefícios e proteção social de que têm direito devido à sua condição médica. Durante a próxima hora, vamos explicar-lhe que há benefícios no cancro e como podem aceder. Com a ajuda dos nossos convidados, vai ter acesso a toda a informação básica que o poderá ajudar a si, doente, familiar ou próximo de alguém com doença oncológica. Saber onde ir e o que fazer para obter os benefícios sociais que existem para além dos direitos sociais. Afinal, qual é a proteção dos doentes oncológicos no quadro do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social quando confrontados com o diagnóstico de uma doença oncológica? O que devem fazer quando esses direitos não são respeitados? Quais os benefícios fiscais e qual é o enquadramento laboral que existe neste momento na legislação nacional? Tenho comigo, para esta conversa, a doutora Andreia da Costa Andrade, jurista da Liga Portuguesa contra o Cancro, a doutora Esperança Silva, diretora do Serviço Social do IPO do Porto, e a doutora Mafalda Batista, da Associação de Apoio às Pessoas com Cancro. Doutora Esperança Silva, vou começar por si. Claro que depois de os doentes serem confrontados e começarem os tratamentos, depois é que começam provavelmente a deparar-se com algumas situações práticas da vida, questões burocráticas, dificuldades do ponto de vista social, laboral, e nesse sentido, quais são as mais comuns que são colocadas a si e à sua equipa do IPO? Antes de mais, o doente, quando chega a um hospital, neste caso ao uma instituição oncológica, vem preocupado primeiramente com o seu diagnóstico, com o seu problema clínico. E quando chega, por vezes nem querem falar connosco, com a assistente social, com o serviço social, querem essencialmente falar com o médico, para o médico lhe explicar devidamente o que se passa, não é? Porque ficam bloqueados, ficam extremamente ansiosos e, portanto, numa primeira fase, eles estão direcionados para o clínico. Depois, com certeza, depois de saberem o que é que exatamente têm, o que é que os espera, eventualmente o médico pode também não poder dizer abertamente o que é que se vai passar. Isto é uma situação clínica que vai evoluindo, não é? Mas depois de saberem isso, então, sim, começam a racionalizar um bocadinho mais as coisas e começam a pensar, bom, eu tenho cancro, e agora? O que é que eu vou fazer? Tudo depende da pessoa, não é? Se é a idade, se é casada, se é solteira, se trabalha, se não trabalha, se tem filhos a cargo, se tem familiares a cargo também, mas pais, avós, etc. Portanto, tudo isso os preocupa, não é? E então aí, sim, solicitam uma consulta de serviço social e é-lhes dado esclarecer, não é? As situações que nos colocam, não é? E algumas delas passam exatamente por isso, pela situação laboral, o que é que eu vou fazer se tiver que faltar ao trabalho, etc. Quer dizer, e nessa consulta de primeira vez, no IPO do Porto, pelo menos é assim. Nós temos, a equipa tem, somos 10 neste momento. 10 assistentes sociais? 10 neste momento. Já fomos muito menos, mas isto também cresceu imenso, não é? Quando existe os doentes? Sim, sim. E em cada clínica há uma assistente social que, tem um agendamento, tal e qual como o médico ou a enfermeira,
em que, e tem dias, não é, para consultas, e nessas consultas individualizadas, não é, vai-se fazer vai-se avaliar toda a situação. A avaliação social tem várias fases, não é? Tem que saber tudo o que se passa com o doente, qual é o quadro familiar, o quadro social, o quadro económico, nessa primeira avaliação, não é? Porque assim, a minha necessidade pode não ser a necessidade do doente. Portanto, o doente, imaginemos que tem um quadro habitacional péssimo, muito mau, mas é o seu habitat, não é? É o seu cantinho. E, portanto, para ele poderá ser, pronto, é o que tem, é o que teve toda a vida. Agora, com a doença, vai haver muito mais problemas. Portanto, eu tenho de ir de encontro à necessidade do doente e tentar resolver o melhor possível essas condições. Estou a falar no plano habitacional, não é? Há uma coisa que, em princípio, todos têm quando entram aqui, que é um benefício que todos os doentes oncológicos têm, que é o atestado de Exatamente, isso é muito curioso e pertinente ter falado nisso, porque tudo começa com o atestado. Tudo começa por aí? Tudo começa por aí. Através do atestado multiusos, vai ter uma avaliação da incapacidade. Um doente oncológico, no mínimo, tem sempre 60%, pode ter mais, não é? Mas no mínimo tem sempre esses 60%. E isso é que lhe vai abrir as portas ou aceder a certos benefícios, não é? Nomeadamente, isenção de taxa moderadora, prestações sociais, mais, deixa-me ver. Benefícios fiscais. Sim, benefícios fiscais, quer dizer, mas tudo, uma coisa é fiscal, outra coisa é benefício da segurança social, outra coisa é benefício nas prestações de medicação, etc. Por exemplo, estou-me a lembrar também do selo automóvel, o Imposto Único de Circulação. o IUC, exatamente. Portanto, mas tudo começa por aí. E neste momento, felizmente que está mais facilitado, desde abril deste ano, porque até aqui o que é que acontecia? Os doentes tinham que ir à delegação de saúde, tinham que marcar uma junta médica e tinham que se deslocar, não é? Neste momento, o hospital que fez o diagnóstico. Porque imaginemos que temos aqui um senhor ou uma senhora que veio para cá, mas o diagnóstico foi efetuado, por exemplo, noutro hospital, que não o IPO. Portanto, eu estou a dizer o hospital de origem, não é? Que fez o diagnóstico e, por qualquer razão, enviaram o senhor para o IPO. Portanto, quem deve fazer é o hospital, sim, mas o de origem, não é? E o médico que faz essa avaliação tem que ser um médico não propriamente do doente, mas um médico nomeado ou pela direção do hospital ou até mesmo pela ARS, não é? Nunca é o médico é o médico da especialidade, pode ser, mas não o médico assistente, não é? Portanto, isso facilita muito mais, porque as pessoas obtêm na mão, não é? No momento da consulta, podem obter esse certificado. Mafalda Batista, vamos então perceber melhor os detalhes deste atestado multiuso, que varia entre... Qual é a escala de um atestado multiuso no doente oncológico? É assim, antes de mais, boa tarde e desde já agradeço o convite para estar presente aqui neste debate com tão ilustres convidadas e com tantos conhecimentos e experiência na área, em nome da Associação de Apoio a Pessoas com Cancro. Antes de mais, gostaria de referir que para as pessoas terem direito a toda esta panóplia de apoios e de ajudas, terão que ter no mínimo 60%.
Isto não quer dizer que numa reavaliação ou a posteriori a pessoa possa reduzir esse grau de incapacidade, ou seja, nós temos situações de pessoas que são doentes oncológicas, porque infelizmente as pessoas acabam por sê-lo a vida toda, não é? Porque têm que estar permanentemente a ser acompanhadas, que tiveram um diagnóstico inicial com uma incapacidade acima dos 60%, 70%, 68%, e que depois, numa reavaliação, passados 5 anos, acabaram por ver a sua invalidez diminuída. Ou seja, abaixo dos 60%, 59, 58, 57 é a mesma coisa que ter zero, porque a nível de benefícios são zero, não é? E eu posso citar, por exemplo, uma situação de uma pessoa que é doente oncológica, que ainda está a ser acompanhada no hospital, neste caso até o IPO, e que tem, para além da doença oncológica, tem fibromialgia, tem 2 doenças altamente incapacitantes, e que lhe foi atribuída uma incapacidade de 54%. Ou seja, foram retirados todos os benefícios que estava a usufruir até então. Portanto, nesse aspecto, acho que... E ela continua com sequelas. Continua com sequelas, não é? Portanto, e ainda está a ser acompanhada no IPO, portanto, ainda não teve alta hospitalar. Portanto, para além da fibromialgia, que é altamente impossibilita de exercer uma atividade laboral a 100%. Nesse aspecto, eu acho que está mal a lei, portanto, acho que as pessoas, a partir do momento que recebiam 60%, mantinham ou aumentavam, se eventualmente a doença assim o aumentasse. Portanto, para receber, respondendo à pergunta, para ter esses benefícios tem que ter no mínimo 60%, depois irá 90%, 90% e tal, mas isso já numa fase se calhar terminal da doença, exatamente. E já agora, depois de receberem esse atestado multiuso, o que é que as pessoas devem fazer com o atestado? Com o atestado, depois devem se dirigir a uma repartição de finanças para usufruírem dos benefícios fiscais que têm direito, desde a isenção dos IUCs, portanto, a nível de taxas moderadoras, deverão dirigir-se aos centros de saúde, à unidade local de saúde, onde estão a ser acompanhadas, e fazer-se acompanhar por o atestado multiusos para terem acesso à isenção das taxas moderadoras, a terem uma comparticipação a nível de medicação superior, ou então serem completamente isentas de pagamento de medicação, desde que sejam comprovadamente carenciadas, não é? Economicamente carenciadas, e fazer-se valer desses direitos. Na Associação de Apoio às Pessoas com Cancro, vocês notam que há muitos doentes que desconhecem os seus direitos? As pessoas já vão sendo informadas nos próprios hospitais. Quando nos chegam à Associação de Apoio a Pessoas com Cancro, elas já vêm referenciadas ou já tiveram uma primeira abordagem num hospital, onde seja IPO ou outro qualquer hospital que tenha área de oncologia. Mas sim, também há muita gente com falta de informação, às vezes não é por culpa dos profissionais da instituição, mas porque as pessoas estão completamente desorientadas e bloqueadas, e às vezes a informação é-lhes dada, só que elas não absorvem porque estão desorientadas, completamente desorientadas. E sim, há muita gente com muita falta de informação, e acho que se deveria investir mais na informação e nos direitos que as pessoas têm, porque muitas das pessoas não usufruem dos direitos por falta de conhecimento, mesmo, por falta de conhecimento. Doutora Andreia, jurista da Liga Portuguesa contra o Cancro, a Liga, na Comissão Parlamentar de Saúde, quando esteve há uns meses na Comissão Parlamentar de Saúde, quando o Governo aprovou o regime transitório este ano devido à pandemia, o que abriu a porta a alguma discricionariedade por parte de algumas instituições na emissão do atestado, a Liga alertou para essa discricionariedade nessa emissão. Como é que está neste momento a situação? É verdade, e a situação foi mitigada. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, o Núcleo Regional do Norte, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e neste caso, a modesta jurista agradece a oportunidade de transmitir informação de forma clara, não só aos doentes oncológicos e aos seus familiares, aos sobreviventes de cancro também, mas à população em geral. É importante que tenham este conhecimento. É a transmissão por este meio que faz com que muitas das pessoas tenham acesso aos benefícios, aos direitos que lhes são reconhecidos por lei e que acabam por consagrar aquilo que está previsto no artigo 13 da Constituição. Todos são iguais perante a lei.
e não devem ser tratados de forma discricionária. Enfim, a propósito deste regime, permita-me só dar aqui uma pequena nota. O regime geral mantém-se em vigor, portanto, a obtenção do atestado médico de incapacidade multiusos que certifica a incapacidade resultante de uma doença oncológica ou de uma outra doença, como estava aqui a minha colega a falar, é possível obtê-la através de uma junta médica. E pode pedir-se na mesma, acompanhado de elementos clínicos atualizados relativos a todas as patologias de que padeça a pessoa. No entanto, este regime transitório permite a emissão de um atestado médico de incapacidade multiusos com uma taxa de incapacidade de 60%, sendo que tem a validade sempre de 5 anos. Esta norma foi emitida e foi aprovada e publicada, entretanto, em abril de 2021, é uma norma, eu diria, concisa, é importante, mas muito concisa, é muito curta, resumida, e teve necessidade de vir a ser esclarecida mais tarde pelas entidades de saúde associadas, nomeadamente pela DGS, que veio emitir o modelo de aprovação deste atestado médico, mas também mais tarde pela ACSS. A ACSS veio esclarecer um conceito fundamental para a aplicação da norma, nomeadamente a questão de doentes recém-diagnosticados. É um conceito utilizado pelo legislador, mas não é esclarecido na norma. A ACSS veio esclarecer recentemente, há coisa de 2 semanas, que este conceito de doentes recém-diagnosticados corresponde a doentes que tenham sido diagnosticados 30 dias, ou 60 dias, aliás, 60 dias antes da cessação, da suspensão das juntas médicas, o que corresponde a 17 de janeiro de 2020. Portanto, temos a partir de agora um arrimo, uma orientação relativamente a este conceito. Todas as pessoas tenham sido diagnosticadas, fazendo as contas, contando para trás, 17 de janeiro. De 17 de janeiro em diante, têm direito a aceder a este atestado médico de incapacidade multiuso emitido ao abrigo do regime transitório. Ora, este atestado, assim emitido, dá acesso a todos os direitos sociais e fiscais a que têm direito, nomeadamente os doentes oncológicos e as pessoas que tenham este tipo de incapacidade. Agora, estes benefícios, e complementando aquilo que já tinha sido dito pelas minhas colegas de painel, correspondem a benefícios de várias ordens e por isso é importante que os doentes tenham consciência do seguinte: é necessário retirar cópias do documento, guardar sempre, conservar sempre o original, nunca entregar o original, entregar cópias do documento nos serviços essenciais. A autoridade tributária, portanto, nos serviços de finanças, para que lhe seja reconhecida a isenção do IRS ou de parte do IRS, a isenção do imposto único de circulação relativamente à titularidade de um automóvel, sendo que estes automóveis são apenas da categoria A e B, atenção, e depois há limites ou especificidades relativamente às emissões e aos valores máximos de isenção. Entregar também no Serviço Nacional de Saúde ou no Centro de Saúde, para que sejam reduzidas ou isentas mesmo as taxas moderadoras. E há um aspecto muito importante também, relacionado com a entidade patronal, ou no caso de existir, claro. Esta entidade patronal, sabendo este tipo de incapacidade, deverá adaptar o posto de trabalho e deverá dar, por exemplo, uma consulta de medicina do trabalho para perceber se as funções que o trabalhador exerce devem ou não devem ser adaptadas em função do serviço que é prestado. E por fim, a segurança social, que eu deixei para o fim por ser aquela talvez que tem mais complexidade e por se tratar não de um benefício, de uma isenção, mas antes de uma prestação ativa do Estado. É importante porque há neste momento a prestação social para a inclusão, que é uma prestação muito importante que foi prevista em 2019. Ainda não está totalmente regulamentada, mas ainda assim significa, é um subsídio, é uma prestação pecuniária, atribuída às pessoas que tenham uma taxa de incapacidade igual ou superior a 60%, que tenha sido certificada ou cuja requisição tenha sido pedida antes dos 55 anos. É preciso demonstrar isto. Além do mais, pode ser atribuído também a pessoas que tenham 80% de incapacidade, mas que sejam titulares de uma pensão de invalidez. Estes requisitos são muito importantes e nem sempre as pessoas têm conhecimento desta prestação social para a inclusão. Pode ser deferida e o valor variar, portanto não é uma prestação com valor fixo, é uma prestação variável de 0, depende das condições, do agregado familiar, dos rendimentos, até 278 euros. Portanto, estamos a falar de um apoio que o Estado prestou ou que teve a sensibilidade de prestar para pessoas que veem os seus rendimentos reduzidos em função da incapacidade. E que é muito importante neste momento. Nem todos os doentes têm esse conhecimento. É importante transmitir-lhes essa informação. Posso só fazer uma adenda? Sim, claro que essa prestação é acumulativa com outras prestações, nomeadamente com o RSI, não é? O Rendimento Social de Inserção. Portanto,
é uma mais-valia e as pessoas, aliás, a maioria das pessoas não tem conhecimento desta prestação, deste apoio. Portanto, isso também, se calhar, as pessoas não sabem, muitas vezes ficam, mas porquê 55 e porquê que, mas é a lei, é essa a lei, não é? Tem que ser, desconhecem. Aliás, as pessoas que sejam beneficiários de uma pensão de invalidez podem requerer o PSI desde que tenham 80% de incapacidade. É assim um bocado confuso, mas as pessoas que têm, podem, ou seja, as pessoas que têm que estão reformadas por invalidez não podem requerer o PSI independentemente de terem menos de 55 anos, a não ser que a invalidez seja acima dos 80%. Aí já podem requerer o PSI, a Prestação Social para a Inclusão, neste caso. Houve um doente que me perguntou se este atestado poderia ter efeitos retroativos quando os doentes não tiveram acesso a juntas médicas e beneficiam de uma capacidade igual ou superior a 60%. Essa indicação ou essa nota relativamente aos efeitos ou ao momento em que foi diagnosticado, sim, é possível, consta das observações do atestado médico de incapacidade multiusos. A produção de efeitos depende da entidade. A verdade é que as finanças reconhecem, por exemplo, a autoridade tributária reconhece a isenção de benefícios fiscais desde a emissão em diante, enquanto que a prestação social para a inclusão pode ter-se em conta o momento do diagnóstico até à emissão e, portanto, poderá fazer diferença, poderá ser significativa esse lapso temporal desde o momento do diagnóstico e do pedido até à emissão do atestado que certifica a incapacidade. Agora, tendo eu aqui duas associações de doentes, gostava de saber se acham que este regime transitório que agora foi criado por causa da pandemia, de termos os hospitais a emitirem os atestados, acham que é um regime que deveria ficar, até porque nós sabemos que as juntas médicas estavam muito atrasadas. Exatamente. E tendo vindo para ficar, se há aqui algumas nuances que não estarão a correr tão bem, como até já foram aqui diagnosticadas, que deveriam ser corrigidas. Eu, pessoalmente, eu sou a favor. Eu acho que iria agilizar muito as situações. Temos situações de pessoas que estão há mais de um ano à espera de uma junta médica, portanto, agiliza muito mais a situação e requerer o atestado multiusos, porque sem esse, o doente oncológico não pode requerer nada, não é? Portanto, eu para mim acho que se calhar limando algumas arestas, pessoalmente não sei de que forma, mas limando algumas arestas, mas sim, acho que sim. Acho que deveria ser um regime para se... Mas há um aspecto importante a prever numa próxima revisão da lei, no caso de se verificar entretanto. A lei, como disse há pouco, é concisa, é curtinha, muito restrita mesmo. Há aspectos mais práticos a prever, nomeadamente o tempo que decorre, ou o prazo que decorre desde o momento do requerimento até à emissão do atestado médico de incapacidade multiusos. Portanto, o prazo de resposta das entidades não está definido, portanto, pode demorar um mês, 3 semanas, 6 semanas, não está definido e deve ficar definido para que as instituições tenham esse arrimo. Se o regime transitório se deve manter, eu creio que sim, mas há que ter aqui em consideração o seguinte: este regime transitório não responde a todas as necessidades dos doentes. É preciso ter em consideração o seguinte: as juntas médicas, quando atribuem o regime geral, portanto, que ainda está em vigor e que se mantém em vigor, que se manterá, as juntas médicas, quando fazem a avaliação do doente, quando fazem a avaliação da pessoa que se apresenta com os elementos clínicos todos relativos a todas as patologias que tenha, fazem uma avaliação de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades. E essa Tabela Nacional de Incapacidades tem percentagens atribuídas às doenças. Portanto, há uma avaliação clínica baseada num elemento legal. E só esse atestado médico assim emitido poderá, por exemplo, é um dos assuntos que gostaria também daqui de falar, dar resposta à necessidade junto de entidades como as seguradoras ou junto de entidades como os bancos. Se este atestado médico de incapacidade multiusos, emitido ao abrigo do regime transitório, dá resposta imediata a isenções e ao acesso a prestações sociais, isenções no caso das finanças, da autoridade tributária, sim, muito bem, é verdade,
mas não dá resposta a todas as questões suscitadas após o diagnóstico e após a verificação de incapacidade. Nomeadamente, pessoas que, há pouco a senhora doutora falava e muito bem, pessoas que têm contextos diferentes. Muitas das pessoas que são diagnosticadas encontram-se a pagar um crédito à habitação. Nesse crédito à habitação está geralmente associado um seguro de vida e um seguro de saúde. Ora, esse seguro só poderá ser acionado mediante uma determinada, dependendo, claro, das condições do crédito. Mas as condições particulares, em princípio, estabelecerão, no seguro, regra geral, 66,6% de incapacidade e mais qualquer coisa, mais alguns requisitos. Portanto, este regime... E normalmente definitiva e permanente. E absoluta, mas depende se é uma incapacidade permanente e total ou se é uma incapacidade absoluta e definitiva. Há cláusulas diferentes e têm requisitos distintos. Mas, de qualquer das formas, este regime transitório, dando respostas, não é resposta para tudo. E também existe o lado prático. O doente, obtendo esse documento no hospital, no local onde é tratado, quer dizer, ele sente-se, é menos uma Facilita. ida aqui ou ali. É menos uma porta que tem de ir. Exatamente, não é? e nós temos doentes, é preciso ver que temos doentes a viver em locais recônditos, não é? O IPO dá apoio à zona norte toda e depois ainda tem o centro e eventualmente aqui alguém do sul e temos as ilhas também, mas de qualquer forma aquelas pessoas que vivem geograficamente muito isoladas, é menos uma ida. Claro, ajuda muito, é claro que sim. Não é? É claro A nível, doutora Esperança, a nível de segurança social, existe também o complemento por dependência de assistência à terceira pessoa? Sim, sim. O complemento por dependência é atribuído, tem 2 graus, tem o primeiro grau e o segundo grau. O segundo grau são pessoas que estão numa dependência maior, a necessitar de cuidados muito mais específicos, nomeadamente, sei lá, doentes acamados, doentes com problemas mais graves. E tem o primeiro grau, que são doentes que necessitam de apoio nas suas atividades de vida diária, precisam cuidados de higiene pessoal, alimentação, ajuda no banho, sobretudo, não é? Portanto, isso depende depois da avaliação da junta médica. Ora, isto aqui já estamos um bocadinho a falar do envolvimento social do doente, ou seja, da família, e portanto eu pergunto-lhe que apoios é que existem à família ou ao cuidador, neste caso. É sim, pois. Pronto, e agora tocamos aqui num nervo, não é? Pois, Que apoios é que existem no nosso país? Muito nevrálgico mesmo, porque eu com a experiência que tenho de atendimento de doentes e há 40 anos quase que estou com esta área, e de facto o que é que me acontece quando tenho um doente dependente ou muito ou pouco, mas está dependente, precisa da ajuda de terceiros, a quem é que eu vou recorrer? A ajudas no exterior, associações, IPSS, etc., para eventualmente disponibilizar um apoio domiciliário, para irem à casa das pessoas, fazer exatamente aquilo que eles necessitam, ou seja, não é? Equipas preparadas para ajudas no banho, na alimentação, etc. Mas, quer dizer, isso é ótimo, é muito, muito bom. Nós temos doentes a necessitar muitas vezes de 3 idas a casa, de manhã, a meio do dia e ao fim da tarde. Há outros que poderão só ir uma vez, depende, não é? E é muito bom, mas seria muito... Isto são cuidadores formais, não é? Formais. Seria muito melhor haver um cuidador informal. E o que é isto de cuidador informal? É uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser um filho, pode ser o marido, o pai, a mãe, não é? Que diz assim, eu vou cuidar. E eu quero cuidar, mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho, como é que eu vou fazer para estar disponível
permanentemente, de dia e de noite, não é? Porque as instituições, as IPSS, etc., quer dizer, também não têm possibilidades de atribuir de dar este apoio no período noturno. É muito mais complicado conseguir esses apoios. Portanto, mas esta pessoa diz, eu estou presente porque vivo na mesma habitação e tenho disponibilidade, proponho-me a isso, não é? Mas depois há o outro lado, não é? Como é que é? Vou perder o meu rendimento, portanto, e aí aparece a figura do cuidador informal, que ainda não está devidamente esclarecido. Foi não legislado em 2019 e Exato. infelizmente mantemos-nos nesta fase do projeto Exatamente. piloto, que se mantém ativo e que está Está a enfim, funcionar em a quantos funcionar em municípios? 30 municípios alguns municípios. do Sim, país, sim. mas o país é mais do que 30 municípios e, portanto, falta dar esse passo para a generalidade do território. E eu creio que falta dar um outro passo, ou um outro aspecto importante deste regime, que são os apoios concretos ao cuidador. Focámos a legislação, e bem, atenção, na pessoa cuidada, nos direitos da pessoa cuidada, nos deveres do cuidador para com a pessoa cuidada. E há apenas um artigo relativo aos direitos do cuidador, que prevê acompanhamento psicológico, que prevê formação, que prevê acompanhamento por equipas de profissionais especializados, seja na área do apoio social, seja na área da enfermagem ou da medicina, e acabamos por nos perder um pouco depois na rede de suporte do cuidador. O cuidador só poderá cuidar se estiver cuidado. E, portanto, a legislação esqueceu um bocadinho isso. É o próximo passo. Além de alargar a todo o território, já foi em 2019, é tempo, creio eu, além de alargar a todo o território, falta a concretização destas medidas. Acho que é um passo importante. Mas para quem não conhece a legislação, isso implica, se vamos imaginar, uma esposa ou um filho que decide tomar conta do seu familiar, tem um contrato de trabalho por conta do trem, vai deixar de trabalhar. Tem que abdicar. Esse rendimento que vai perder é pago? Não... Existe um apoio pecuniário para as pessoas que estejam dentro de todos os critérios como sendo considerados cuidadores informais. Mas o apoio pecuniário que é estabelecido pela Segurança Social é uma coisa muito irrisória que não... É de quanto? Para nós sabermos o que é que estamos a falar. Com base no IAS, será à volta dos 400 e tal, até aos 600 e qualquer coisa. Varia? Isso varia. Exatamente. Portanto, nunca irá atingir, se calhar, o valor que a pessoa... vai despender, para além de ter a situação que tem em casa, não é? Que oferia numa atividade laboral normal. Exatamente. Não é? Aqui há uns anos para além do atrás, desgaste emocional Desgaste e físico emocional, e etc. tudo o resto, não é? E a lei prevê que as pessoas sejam acompanhadas psicologicamente, como disse muito bem a doutora, mas que também tenham uma retaguarda a nível de quando se sentem emocionalmente e fisicamente cansadas, que possam ter uma retaguarda que os possa substituir, não é? Para a pessoa poder descansar. Quando isso é muito bonito na teoria, na prática não se concretiza. Não existe. Portanto, não existe. E também a lei também prevê que a pessoa, quando já não é cuidadora informal, normalmente por falecimento da pessoa cuidada, que tenha medidas de promoção ao mercado de trabalho, ou a inserção no mercado de trabalho, o que também, na prática, não se vê. Também não existe. Portanto, não existe. e o que se verifica é que há uma vontade muito grande das pessoas familiares quererem cuidar. Aqui há uns anos atrás, não há muito tempo, foi antes da pandemia, que para mim é o obscurantismo, é este ano que parece que é o antes e o depois. Mas o Serviço de Cuidados Paliativos fez umas ações de formação convidando familiares de doentes paliativos, neste caso, que quisessem estar presente nessas formações. Então vieram imensas pessoas, adoraram, porque as enfermeiras, isto foi mais promovido até pelo setor de enfermagem,
nos cuidados que devem ter, como devem fazer num doente que tenha este problema ou aquele, a nível sei lá, a nível de pensos, a nível que cremes utilizar, que tipo de Manobras, todas as manobras. as manobras, porque há formas de posicionar os doentes, há técnicas, não é, para isso, e então adoraram simplesmente porque queriam muito serem eles a cuidar, só que estar uma noite a cuidar de um doente, a virá-lo na cama e no dia seguinte ir trabalhar, isto ninguém consegue, não é? Portanto, há uma vontade muito grande. Então, depois de terem explicado o que é a lei dos cuidadores informais na prática, que é um quadro de boas intenções, no fundo, não é? O que acontece na realidade quando alguém quer ser cuidador informal, provavelmente recorre às ditas baixas médicas. Mas isso, quer dizer, uma pessoa pode ficar de baixa para cuidar de um familiar, mas também isso são 15 dias por ano. É muito pouco. Assim, quer dizer, justificado, que pode faltar e tem justificação para isso, não tem problema. Mas é mínimo, é irrisório, quer dizer... Mas não é desse tipo de acompanhamento que estamos a falar. Exato. Isso é um acompanhamento esporádico. Um filho que vai ser operado e que necessita de recobro em casa. Isso. Não é desse tipo de acompanhamento que estamos a falar. Daí a necessidade, para que não haja este tipo de contorno, não é? Enfim, para não haver essa necessidade, haver o salto que é abranger todo o território nacional, o estatuto abranger todo o território nacional e concretizar aquilo que a senhora doutora estava a falar ainda há pouco, desta rede dos enfermeiros que transmitem informação prática, de como virar, de como prestar cuidados à pessoa que é cuidada. Infelizmente devia ser não uma iniciativa singular ou uma iniciativa particular ali localizada, mas devia ser geral, ser mais acessível a todas as pessoas que optam por prestar cuidados a alguém da sua família e que optam ou que tomam essa decisão com tão boa intenção de acompanhar as pessoas no seu dia-a-dia. É muito importante que o legislador tenha isso em consideração. Doutora Andreia, quando falamos em mercado de trabalho, e agora o teletrabalho até está muito em voga, não é? Sim. Isso até é um ponto positivo, digamos assim, que a Covid trouxe. E o doente oncológico que queira regressar de alguma maneira à sua atividade profissional, pode fazê-lo agora mais facilmente, Sim. quer no setor público ou no privado? Sim, a legislação é geral, os direitos dos trabalhadores, no caso de doentes oncológicos com incapacidade, o regime é geral, aplica-se a todos, sejam trabalhadores da função pública ou não, sejam trabalhadores do privado. É importante aqui trazer esse tema porque foram adotadas medidas no âmbito da pandemia, ou no contexto da pandemia, que permitiam, se anteriormente, permita-me regressar atrás, se anteriormente era necessário um consenso entre o trabalhador e a entidade patronal para que se fizesse o trabalho a partir de casa, em teletrabalho, neste momento esse consenso não é preciso, havendo apenas uma comunicação, um requerimento dirigido, justificando a necessidade de permanecer em casa por se tratar de um doente oncológico e, portanto, estar imunossuprimido e, por isso, ser necessária a proteção desse doente. Hoje em dia, esse consenso talvez seja mais fácil, diria eu, na prática, mas também já não será necessário, já não será uma questão tão litigante, é mais acessível, está mais acessível, com quanto seja possível. Qual é que é, eu não lhe quero chamar a lacuna, porque não se trata de facto de uma lacuna, mas qual é que é aqui o escape da lei? São os trabalhadores de atividades essenciais, que não ficaram com acesso a este tipo de regime. Portanto, o teletrabalho para trabalhadores de atividades essenciais não é possível e, portanto, não estão abrangidos. É possível, sim, a ficarem em casa de baixa mediante a apresentação de um formulário médico, portanto um formulário que foi disponibilizado até pela Segurança Social e, portanto, ficam de baixa justificada. Uma baixa, nós dizemos baixa, no fundo, ficam com subsídio de doença, o equivalente ao subsídio de doença. Em 2019 foi aprovada a legislação de reforço da proteção na parentalidade. Precisamente. Que proíbe qualquer discriminação em ambiente laboral. Sim, sim. Eu agora recordava aqui, nós passamos assim ao de leve, mas gostava que explicasse a nível de tributação fiscal
os doentes oncológicos também gozam aqui de alguma proteção especial? Sim, os doentes oncológicos, na verdade, é o tema que nos traz aqui, mas do ponto de vista do benefício fiscal, é relativo às pessoas com incapacidade certificada. E essa incapacidade pode advir de uma doença oncológica ou de outra doença. Mas, enfim, todas as pessoas que tenham uma incapacidade certificada por atestado médico de incapacidade multiusos igual ou superior a 60% terão benefícios fiscais no IRS, o Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares. Relativamente ao rendimento coletável, há uma isenção de 10% e depois, relativamente às deduções à coleta, há a possibilidade de fazer maiores deduções. Depois há ainda deduções ou benefícios na parte do IVA, que não são tão expressivos, mas eu diria que os dois mais expressivos, a parte mais expressiva dos benefícios fiscais são o IRS, como já referi, e o Imposto Único de Circulação, o relativo à propriedade do automóvel. Os automóveis que estava a dizer há pouco, de categoria A e de categoria B, depois têm limitações quanto ao valor e quanto às emissões de CO2. Agora uma curiosidade minha que me surgiu, e os empresários, em nome individual, gozam de algum tipo de apoio ou não? Tal como os outros, todas as pessoas com incapacidade terão, por exemplo, no caso do subsídio de doença, as ditas baixas, nós dizemos baixa, não é? O caso da subsídio de doença, no caso dos trabalhadores, dos empresários, trabalhadores independentes, Exato. Esse subsídio por doença dura um ano. Vamos dizer em termos simples, um ano. Enquanto se for um trabalhador dependente, em termos simples também, dá direito a 3 anos. Estamos a falar aqui de uma discrepância grande, de 3 anos para um ano. Sim. Ainda assim, os benefícios mantêm-se, ou esse benefício mantém-se. Mafalda, na Associação de Apoio às Pessoas com Cancro devem depois aparecer também pedidos de ajuda com participação com próteses, camas articuladas, aí há uma área importante em que as associações de doentes também ajudam bastante. Exatamente. Nisso é que eu estava a dizer, que nós trabalhamos muito em articulação com as unidades hospitalares, nomeadamente com o IPO, e com quem eu já tive prazer de falar com a doutora Esperança e com colegas. E que nos encaminham utentes para empréstimo de ajudas técnicas, nomeadamente camas articuladas, cadeiras de rodas. Exatamente. Isso é quando não temos. Quando não tem, encaminham para nós. Exatamente. Mas nós não trabalhamos só com o IPO, nós trabalhamos com os restantes hospitais, São João, Pedro Hispano, por uma questão de proximidade, porque nós ficamos sediados na Senhora da Hora, portanto, é o hospital de referência no local. E, portanto, a nossa atuação é mesmo na base do empréstimo do material de uma forma gratuita, o que não acontece com muitas instituições que cobram uma mensalidade. Nós cedemos gratuitamente. Se tivermos verba, também podemos conceder ou financiar a medicação. Claro que nós somos uma instituição particular, sem fins lucrativos, portanto, também vivemos com muitas limitações económicas, portanto, nem sempre temos essa condição, mas fazemos de tudo para apoiar. Apoiamos também a nível de fraldas geriátricas, resguardos para camas articuladas. Paralelamente, temos também o apoio a nível de alimentar para pessoas com carência económica, a quem nós distribuímos um cabaz alimentar de bens alimentares mensais. Claro que essas famílias têm que ser comprovadamente carenciadas, economicamente carenciadas, e para isso há sempre uma avaliação económica do agregado familiar. E temos muitas outras valências e serviços, desde o apoio psicológico, desde terapias ocupacionais, reiki, yoga. Temos uma panóplia de atividades que vão de encontro ao bem-estar físico, emocional, porque somos um todo, não é? Não podemos olhar só para a parte física da pessoa, não é? A doença em si, física, mas também temos de trabalhar a parte emocional e psicológica da pessoa, e é para isso que nós cá estamos também, para apoiar todos os serviços que nós temos, e todos os apoios que nós temos são todos gratuitos. Doutora Esperança, há quantos anos é que está no IPO? Agora sim, uma pergunta de algibeira. Bom, eu vou lhe dizer mesmo, eu estou aqui nesta casa desde o dia 15 de setembro de 1983.
E já são muitos Portanto, anos. eu tenho há algumas pessoas na equipa que me dizem: "Olha, ainda não era nascido." Pronto, mas é verdade. Era uma garota quando vim para cá. É Então, verdade. E estou aqui com muito gosto. Gosto muito desta casa. Eu estava-lhe a Gosto perguntar muito de isso trabalhar aqui. para saber, nota que as carências dos doentes são as mesmas ao longo destes anos? São diferentes? São mais? O que é que mudou? São diferentes, mas a raiz continua a mesma. Ou seja, antigamente, por exemplo, imaginemos, eu tenho um doente internado, é necessário preparar a alta deste doente. Mas ele vive na aldeia, imaginemos, em Bragança ou Carrazeda de Anciães, numa aldeia muito recôndita e não tem, ele vive só, ou tem o familiar é idoso, e como é que vai ser, não é? E a pessoa quer ir para a sua casa, não quer ir para um lar, que para mim é o último reduto, não é? Não quer, e na altura quando eu vim para cá ainda não havia Rede Nacional de Cuidados Continuados, não é? Portanto, para onde é que, então, vamos colocá-lo em casa, mas como? Com apoio domiciliar, etc. Mas nessa altura havia uma disponibilidade muito grande de vizinhos, amigos. Aquela rede de vizinhança era uma coisa que hoje em dia não existe. Não existe. Não é porque as pessoas sejam, não querem, não, é porque não há disponibilidade. E aqui há uns anos atrás havia, não é? E se vamos mais para a zona urbana, ainda sentimos mais isso, não é? Mas as carências continuam basicamente as mesmas, não é? Agora, aqui há uns anos atrás, os rendimentos poderiam ser até mais baixos ainda. Tínhamos pessoas que às vezes não tinham mesmo rendimento zero. Pessoas rurais que nunca efetuaram descontos, etc. Portanto, hoje em dia, porque as pessoas estão mais alertadas e também as coisas mudaram, não é? Vão tendo algum rendimento, mas continua a ser muito pouco, não é? E a carência continua também, não é? Vamos ter sempre, estou convencida disso, não é? Porque é assim, tudo vai bem quando nós estamos bem, quando trabalhamos, quando temos, tudo vai bem. Quando a doença surge, imensos problemas acontecem e, portanto, a sociedade muitas vezes não está tão aberta sim senhora, está doente, muito bem, vai ter este apoio. Quer dizer, estes apoios que nós vamos falando são ótimos, mas ainda não estamos no ótimo que não deveria ser, não é? Ainda falta muito trabalhar nisso para que um doente, porque quando eu estou doente é quando vou precisar mais, não é? Que a sociedade, que o Estado me ajude. E isso não é bem assim, não é? Mas as diferenças são estas que eu falei, quer dizer, não são tão grandes assim. Continua a carência. Se calhar há mais doentes agora. Pois. Também. Portanto, isso é um bocado relativo. Pronto, exatamente, é um bocado relativo, porque agora há cada vez mais doentes, não é? Isso já é cientificamente provado, não é? Cada vez vai haver mais doentes oncológicos, não é? Por variadas pedidos de ajuda também. Exatamente, por mais variadas razões. A nível alimentar, nós cada vez temos uma alimentação cada vez menos saudável por questões ambientais, portanto, isso é já mais que provado, não é? Portanto, eu acho que vão surgindo cada vez mais pedidos de ajuda, mas isso também é muito paralelo ao nível à quantidade de doentes que cada vez mais existem, não é? Portanto, mas hoje em dia também temos pessoas que, não é isto, é mais cosmopolita, não é? Temos pessoas de vários países, temos migrantes, não é? Tudo isto modificou um bocadinho este tecido social. Temos aquelas pessoas que realmente trabalham, fazem os seus descontos, etc. Mas depois temos esta franja populacional que
que está aqui como está noutros países. Está completamente desprotegida. Sim. Que estão muito, muito desprotegidos e, portanto, quando nos aparece, nós neste momento, por exemplo, estamos a ter, uma coisa que não acontecia aqui há uns tempos atrás, os PALOPs. Os PALOPs E que também têm... querem saber que direitos e que proteção é que têm cá, não é? Exatamente. Da Europa de Leste, se Sim, calhar, sim. E que são novos cenários que Novos o Serviço cenários. Social tem de dar resposta também. Exatamente, e não é fácil. E tem que se adaptar, porque a nível porque existe uma dificuldade de articulação, não é? E de conseguir percebê-los, e eles perceberem-nos a nós, e depois a nível de direitos, porque muitos alguns estão ilegais, não é? Portanto, Sim, não podem ver consagrados os direitos que uma pessoa que seja portuguesa, nascida em Apesar da Portugal. legislação prever que todos os cidadãos em território nacional têm não se determinados pode ser direitos. Não se pode negado negar direito de acesso determinados à direitos, saúde, nomeadamente o acesso ao Serviço Nacional de acesso à Saúde. saúde, Mas a também, nível de acesso, mas também a acesso proteção ao... social. Mas, de qualquer das formas, é importante dar aqui conta que exigimos, como é evidente, e temos o direito de exigir, uma resposta social do Estado, organizada enquanto entidade máxima que protege as pessoas em carência. Mas há também uma resposta da sociedade civil organizada, e neste caso é aqui representada pela Liga Portuguesa contra o Cancro, por outras associações de doentes, que procuram dar uma resposta no que a mim me toca apenas e tão só quanto aos direitos dos doentes oncológicos, mas temos também nós, em articulação com o IPO, resposta para serviços sociais ou para questões sociais, mais prementes ou menos prementes, de despesas de alimentação, despesas com água, eletricidade, telecomunicações, e portanto são respostas imediatas do dia-a-dia, do cotidiano, mas são também respostas que muitas das vezes não seria possível encontrar a tão breve trecho noutras instituições, ou numa instituição maior como seja a Segurança Social. Portanto, a sociedade organizada, do ponto de vista civil, organizada em associação de defesa dos doentes, é também ela muito importante. Ora, há aqui uma exigência que as associações de doentes têm feito ao longo dos últimos anos e que foi uma batalha ganha. Sim. E que eu perguntava à doutora Andreia como é que isso ficou, porque aqui com a dissolução da Assembleia da República perdemos todos um bocadinho o fio à meada, que é esta importante lei do direito ao esquecimento. Sim. Como é que foi nós aprovada? Sim, nós chamamos-lhe assim por uma questão de facilidade do trato, direito ao esquecimento. Toda a gente sabe o que é. Exatamente. Mas o que se trata, na verdade, é um regime jurídico de proteção da pessoa segurada no contrato de seguro. E então o objetivo é concretizar, e vou falar dele uma vez mais, parece que partimos dele e terminamos nele. No princípio do artigo 13º da Constituição, o princípio da igualdade dos cidadãos, o objetivo é não discriminar pessoas que tenham superado um risco agravado de saúde ou uma deficiência no momento de contratar um seguro, de modo a que não sejam excluídas garantias e também não sejam praticados preços absolutamente desproporcionados e injustificados. Neste momento, a lei foi aprovada na generalidade, foi aprovada na especialidade e aguarda publicação. Foi aprovada, creio eu, no dia 22 de outubro. O texto final, já com as alterações propostas, entretanto, pelo PSD, foi elaborado no dia 20 de outubro e, portanto, estamos a aguardar que seja publicado. Esperemos, atenção, que a Assembleia da República mantém-se em funções com toda a legitimidade. Até mais, mantém-se em funções com toda a legitimidade. Portanto, eu acredito que, entretanto, entrará em vigor. É um regime muito importante que acaba por colocar termo, fazer cessar de uma vez por todas a discriminação a que vinham sendo sujeitos os doentes oncológicos. Permita-me só dar mais esta chega. Este regime tem por base um contrato que será, enfim, celebrado, digamos assim, entre o Estado, as seguradoras e resseguradoras, as entidades financeiras e as associações de doentes e a representação dos pacientes. É muito importante que isto, entretanto, se concretize, para que se dê resposta a tudo o que está previsto na norma. Este direito ao esquecimento que se consubstancia, na verdade, no não tratamento de dados relativos à saúde daquelas pessoas que iniciaram aquele tratamento e que, entretanto, superaram ou, de alguma forma, conseguiram acautelar as suas necessidades de saúde, só poderá concretizar-se, depois dentro dos prazos que a própria norma prevê, só poderá concretizar-se se este contrato verdadeiramente se verificar depois. Para as pessoas perceberem, vocês têm conhecimento de casos práticos que eram muito complexos a esse nível. Muito complexos. Temos casos que nos chegam, que vêm encaminhados, seja pelo Serviço de Ação Social do IPO, seja pelo nosso Serviço Social, pessoas que nos procuram simplesmente, diretamente, no site da Liga,
pessoas que nos procuram com questões tão diversas quanto estas, mas ainda dentro deste assunto. Ou a seguradora simplesmente respondeu dizendo não temos interesse em contratar, e estamos a falar de uma limitação ao acesso ao crédito, ou a seguradora respondeu com um preço impraticável. Estamos a falar de situações, muitas das vezes, sei lá, muitas vezes acima do preço praticado normalmente. Portanto, é uma discriminação injustificada, absolutamente injustificada. Sim, temos situações muito complexas de discriminação absurda de doentes, que já passaram pelo suficiente e que não precisam de passar por isto no momento de refazer a sua vida, de continuar, enfim. Isto é um bocado contraditório, porque assim, dos benefícios que o doente oncológico tem é uma bonificação a nível de acesso ao crédito à habitação. Pois. Portanto, tem uma bonificação de acesso ao crédito à habitação, mas depois vão fazer um seguro de caso, saúde. mas nesse caso E é-lhes banido o seguro de saúde. Ou então é-lhes concedido seguro de saúde, mas com valores exorbitantes. Dão com uma mão e tiram com a outra. Exatamente. Tiram Portanto, com, isso é tiram muito... com duas. E eu posso lhe dizer, por uma questão, uma questão pessoal, não é? Que os seguros vão ao ponto, neste momento, e espero bem que isto seja revertido, mas vão ao ponto de, quando uma pessoa vai contratar um seguro de vida, perguntarem se uma pessoa é fumadora. Porque sendo fumadora, o risco é maior. E se uma pessoa diz que é fumadora, então o prémio vai ser aumentado. Portanto, imagino a nível de doentes oncológicos, não é? Que são considerados pessoas de risco, não é? E que poderão acionar ou eventualmente acionar o seguro com mais facilidade, não é? Portanto, infelizmente, há esta dualidade de critérios, quer dizer, são beneficiados porque têm uma taxa de juros bonificada a nível de acesso ao crédito, mas depois é-lhes banido o acesso ao seguro de vida, que é obrigatório, não é? Doutora Esperança, para terminar, em que posição é que acha que Portugal se encontra nos direitos que reconhece aos doentes oncológicos? Normalmente, nós somos um país pequenino, não é? Com poucos recursos, mas, tal e qual como a doutora Andreia disse há pouquinho, a sociedade civil move-se muito. E eu, desde que trabalho nesta área, eu muitas vezes dizia, se não for o associativismo, se não for toda esta panóplia de associações... Trabalhar em rede. O essencial é trabalhar em rede. Trabalharmos todos em prol do mesmo, não se conseguia. É trabalhar, porque eu às vezes dizia assim, eu gostava de trabalhar num país nórdico, ser assistente social num país nórdico, porque basta clicar num botão e eu vou obter logo tudo. Aqui, principalmente em Portugal, mas nos países cá de baixo do Sul, não se passa isso. Portanto, tem que haver, por parte do serviço social, de um assistente social, muitas vezes muita criatividade, muita iniciativa. Às vezes eu às vezes digo, eu pareço da PJ ou coisa parecida, porque temos que, no meio de uma situação que às vezes temos muito, muito complicada, arranjar uma resposta eficaz, adequada, que o doente de facto seja aquilo que ele quer, e para isso é preciso avaliar muito bem todos estes fatores sociais, familiares, o perfil do doente, psicológico, etc., e os meios disponíveis, exatamente, porque nós não temos... Por muito criativa que seja, não é? Os recursos são limitados. No plano social é muito complicado, porque não existe na abundância que a gente gostaria de ter, mas isso é que dá mais... É muito gratificante trabalhar com doentes e famílias, que nós trabalhamos muito, muito com as famílias também. Eu acho que é gratificante, mas também muito desgastante e penalizador, porque eu acho que às vezes consideram que as assistentes sociais, e no nosso caso partilhamos a mesma profissão, acho que são consideradas como têm que dar a resposta. É obrigatório, nós somos obrigadas. Tens razão. Nós temos que dar, porque as assistentes sociais estão aqui para ajudar e têm que... É verdade, mas é assim, eu costumo dizer, nenhum projeto, ou melhor, um projeto só tem sucesso se houver complementaridade, se houver multidisciplinaridade numa equipa.
Ou seja, nós não podemos trabalhar sozinhos. Temos que trabalhar, cada um na sua área, mas partilhar em comum aquele problema fulcral que é o nosso doente. Felizmente, no IPO acontece isso. E daí, de facto, trabalha-se com mais prazer em prol do doente, porque é ele o fulcro da nossa atenção. E tanto a equipe clínica, englobando a enfermagem, médicos, etc., e psicológica também, e no plano social, se houver esta interação, as coisas resultam sempre muito, muito bem. Muito obrigada, quero agradecer às nossas convidadas e a quem nos esteve a ouvir. Espero que este debate tenha sido elucidativo dos direitos e apoios que os doentes oncológicos podem exigir no momento das suas vidas em que mais precisam. Eu sou a Lúcia Gonçalves e espero contar consigo para o próximo episódio de Cancro Sem Temor.